O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Meus amados irmãos e irmãs, foram essas palavras que Pedro e os demais apóstolos proferiram diante do Sinédrio. Esses homens tinham prendido Pedro, os apóstolos, posto em prisão, por causa de uma cura que eles tinham feito, por causa do anúncio do Evangelho. Foram chamados e foram repreendidos e foi dada uma lei para eles: não pregue mais neste nome. Aí de repente estão diante do Sinédrio e Pedro diz isso: obedecer primeiro a Deus do que aos homens. A gente pode se perguntar, mas como? Da onde vem uma força, uma coragem desses homens? Porque alguns dias atrás, no momento, eles tinham negado nosso Senhor Jesus Cristo. Tinham deixado nosso Senhor Jesus Cristo por coisa pequena, um pequeno grupo. Eles negaram a sua fé. E agora, eles estão diante de um sinédrio, sujeito a morrer por causa dessas palavras, e a pessoa não tem mais medo de proferir com tanta força, com tanta coragem. Quem teria coragem disso? Humanamente é impossível. Mas o que está acontecendo com eles é aquilo que Jesus disse, que o Pai dá o Espírito sem medidas. Aqueles que têm a coragem de anunciar a palavra de Deus, aqueles que têm coragem de testemunhar, eles receberão esse poder do alto. É o que Jesus disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, antes de voltar para o Pai, ele disse aos seus apóstolos: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, vos dará poder, e vocês serão minhas testemunhas. Então o ser humano, ele testemunha por esse poder, por essa força do alto. Não é uma capacidade meramente humana, nem uma força física, é um poder dado, é o Espírito Santo de Deus. Aqui é o princípio do martírio. Na hora que ele diz obedecer primeiro a Deus, aqui entra o martírio. Estão dispostos a dar a própria vida por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Origens diz assim, que existe primeiro essa luta entre carne e espírito. Se a gente não tiver a coragem de lutar conosco mesmo, a nossa carne vai se levantar e dizer: não, eu vou obedecer a Deus. A pessoa nunca terá coragem de dar testemunho externo de nosso Senhor Jesus Cristo. Se ela nega Jesus no seu quarto, se ela nega Jesus nas pequenas coisas, ela não tem força para dar testemunho de Jesus. Na hora que exigir testemunhar sua fé, ela não tem como dar. É preciso a gente primeiro dizer: não, eu não vou deixar me vencer por isso. Essa luta consigo mesmo, para poder obedecer primeiro a Deus. Por exemplo, rezar é um pedido de Deus. A nossa carne diz: não, vai dormir, fica na internet, nas redes sociais o dia todo. Tem que dizer: não, obedecer primeiro a Deus, está entendendo? Então tem que travar uma luta conosco mesmo. A nossa carne diz: não pode fazer o mal às pessoas. E o Espírito grita: não, tem que amar. Então esse testemunho nós temos que fazer, para que depois a gente tenha coragem de abrir a boca e falar para os outros de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem gente que tem medo de até fazer algum sinal cristão. Às vezes no canto para abençoar um alimento,
prefere fazer de conta, se esconde dos outros, tem medo por causa da pressão social, ela tem medo. Você imagina esses homens que estavam para morrer e não tem medo de testemunhar sua fé. Isso é cristianismo. Mas como eu estou dizendo, não é uma questão humana, não é que eu quero, é uma graça dada, é o poder do Espírito Santo. Por isso, meus amados irmãos, nós temos que pedir ao Senhor essa força do alto sobre nós, porque a cada dia vão se levantar as circunstâncias, e nós temos que dizer, não, eu vou obedecer a Deus, eu vou fazer o que Deus está pedindo, porque senão a gente faz o que a gente vai querer sentir, e aí nós temos que pedir essa força, essa graça do alto. Outra coisa desse princípio, é não seguir as leis injustas. Os cristãos não são obrigados a seguir nenhuma lei contrária à vontade de Deus, contrária aos mandamentos de Deus. Não podemos seguir, porque aqui era um mandamento. Jesus mandou aos apóstolos, vão pelo mundo inteiro e preguem o evangelho. Eles estão recebendo uma lei, não pregue mais nesse nome. Ele disse, não. Essa lei nós não podemos seguir, porque nós recebemos uma lei maior, que é a lei de Deus, pregar o evangelho. Mas você sabe, nos nossos tempos também são tantas as leis injustas, nós não podemos ceder, nós não podemos aceitar, porque são contrárias à vida, são contrárias aos mandamentos de Deus. E o cristianismo não é uma conformidade com este mundo, o cristianismo é um testemunho do poder de Deus, do anúncio da palavra de Deus para libertar as pessoas de situações que não estão certas. Mas para isso, como eu estou dizendo, nós precisamos receber o Espírito Santo. E é preciso clamar, porque como é que se recebe o Espírito Santo? Jesus mesmo disse no Evangelho de São Lucas, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo a quem eu pedir. É só pedir, Senhor, dai-me o teu Espírito, eu preciso. Eu vou ter uma reunião difícil, eu tenho uma situação difícil que eu vou passar, eu quero testemunhar o teu nome, me dai a tua força, porque senão não vou conseguir, eu vou ter vergonha, eu vou ter medo, eu não vou ter essa... Então é preciso pedir, vem Espírito Santo, vem sobre mim, me dai a coragem de testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo, aonde eu estiver. Não é brigar com as pessoas, nem se tornar uma pessoa chata, não. É diferente, porque o cristianismo é vida, então nós somos portadores da vida para as pessoas. É diferente de pessoas que criam problema, não, nós não vamos criar problema, nós vamos levar para eles também que não conhecem a vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é preciso ter essa coragem nos nossos tempos, é preciso alguém que abra a boca e fale de Jesus para as pessoas. Tem gente que tem medo de falar de Jesus Cristo. Uma vez eu peguei um Uber, e esse homem, quando eu entrei, eu percebi que ele estava assim, bem transformado, parece que tinha recebido uma graça, que ele estava meio surpreso. E aí na conversa, fomos conversando, e ele disse, padre, e quando ele soube que eu era padre, depois ele disse, padre, eu estava passando por uns problemas muito sérios, e quando a pessoa tem problema, a pessoa está correndo grande risco, que ele chegou a querer tirar até a própria vida. Aí entrou uma pessoa e disse, mas eu peguei uma pessoa anterior ao Senhor, e essa pessoa percebeu que eu estava naquele estado abatido, e essa pessoa começou a citar a palavra de Deus, a falar do amor de Deus tão grande, que aquilo foi penetrando no meu coração de uma maneira tão grande, que eu estou agora diferente. Uma pessoa teve a coragem de abrir a boca e anunciar palavras de vida sobre aquele pobre homem que estava numa aflição terrível. Isso é cristianismo, isso é caridade, isso não é ofensa. Está entendendo? Isso é que precisamos fazer, é isso que Jesus mandou a gente fazer. Falem, anuncie Jesus, e aí vai acontecer alguma coisa como aconteceu com esse pobre homem, porque uma pessoa e foi uma mulher, as mulheres são corajosas, por isso que Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena, e foi ela que foi anunciar aos apóstolos, vão vocês, porque elas têm a coragem de falar em todos os lugares. Nós homens já somos mais cuidadosos, mas temos que ter essa coragem também de abrir a boca e falar de Jesus Cristo para as pessoas, porque é o que todo mundo está esperando, porque na hora que se fala dele, algo vai acontecer.
E é preciso fazer como Pedro, vamos obedecer a Deus, e a ordem de Deus é esta: vocês vão pelo mundo inteiro, digam para todas as pessoas que Deus ama tanto elas, que enviou seu Filho para que elas não pereçam, para que elas não entrem em desespero, para que elas não parem, para que elas não desistam. Isso é anunciar o Evangelho, dizer para as pessoas a solução para o teu problema. Eu conheço alguém que tem o poder de te ajudar nesse momento. É isso que os apóstolos estão fazendo diante do Sinédrio. É essa graça quando a gente recebe o Espírito Santo, é ser portador da maior mensagem que se pode ter nessa terra, que é anunciar Jesus Cristo às pessoas. Coragem, meus amados irmãos e irmãs. Eu sei que há um desafio muito grande, eu sei que também tem consequências. Pode vir o martírio, mas o martírio é nos colocar direto no céu. A única graça do martírio é essa: você não precisa nem fazer causa de beatificação de ninguém. Todo mártir vai direto para o céu e é canonizado diretamente. Então, é uma porta aberta direto para o céu. Às vezes isso vem pelo anúncio do Evangelho, pela coragem de falar a verdade. O martírio é fruto disto. Homens e mulheres que não tiveram medo de anunciar para todos o Evangelho e não negar. Aí, quando a pessoa faz isso, a porta do céu está aberta e Jesus está de braços abertos para nos acolher, porque assim está na Bíblia. Quando aconteceu com Estevão, depois de ter anunciado o Evangelho, pegaram pedra, mas antes de ser morto, Estevão teve uma visão. Ele viu Jesus em pé, e aí ele foi martirizado. Ou seja, esse sinal de estar em pé é sinal: pode vir, não tenha medo, eu já estou aqui te esperando. E ele foi martirizado e foi direto para os braços de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.